Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé e que te ajude a aceitar Jesus como seu Salvador. Vou ler para vocês o Romanos, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 31, que diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois a lei veio pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei de obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Irmão, essa passagem aqui de Romanos, Paulo está deixando bem claro que a salvação ela não é por meio das obras. A salvação ela é por meio da fé. Porque, irmão, se a salvação fosse por meio das obras, não teria por que Jesus ter se sacrificado, não teria motivo para Jesus ter se entregue na cruz, porque a lei já existia, a lei de Moisés já tinha sido entregue muito tempo antes. Então, se os homens pudessem conquistar a salvação por meio das ações deles, se fosse só ser uma pessoa boa, buscar fazer o bem, buscar ser justo, não teria por que Jesus ter vindo. Se bem que nenhum de nós de fato é justo, porque todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas. Por isso que Jesus veio e ele pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Eu não poderia pagar, você não poderia pagar, nós não conseguiríamos de modo nenhum a nossa salvação pelos nossos méritos. Mas a salvação ela vem única, exclusivamente e gratuitamente, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da fé no sacrifício dele, por meio de uma fé que aceita ele como único e suficiente Salvador. Isso é um presente que Deus deu para mim, que Deus deu para você. E nisso que está o amor de Deus, um amor tão grande, um amor que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para nos dar gratuitamente essa salvação, para que a salvação não fosse alcançada pelas nossas obras. Por isso que o orgulho humano ele é enterrado por meio disso. Porque nós, por nossos próprios méritos, não somos capazes de alcançar a salvação. Porque se nós fôssemos capazes, era capaz de nós ficarmos nos gloriando, nós acharmos que era por nosso próprio mérito. Mas Deus nos mostra que não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo, é pela fé em Jesus. Mas, olha, então isso significa que se eu aceito Jesus como meu Salvador, e eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada? De modo nenhum. Paulo falou aqui que nós confirmamos a lei. Tiago também vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Então as obras elas são importantes sim. Tentar seguir os mandamentos são importantes sim. É algo que eu e você, enquanto cristãos, temos sim o dever. Mas não é que a nossa salvação vem por meio das obras. Mas a fé verdadeira, a fé que realmente aceita Jesus como Salvador, a fé que realmente quer a vida eterna com Jesus, naturalmente essa fé verdadeira se comprova mudando de vida pela conversão. E essa fé verdadeira naturalmente vai fazer as obras. Porque nós somos salvos para as obras e não pelas obras. Então, irmão, se você ainda está pensando que basta fazer o bem, basta fazer as obras boas para ser salvo, cuidado, porque você pode se surpreender muito quando Jesus voltar. Não basta só fazer o bem, você deve sim fazer o bem, você deve sim fazer as obras. Mas se você não botar a sua fé em Jesus, se você não aceitá-lo como seu Salvador, se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz e segui-lo, de modo nenhum você alcançará a salvação só por meio das obras. Porque, como eu disse, a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E que você possa, nessa noite,
meditar nesse texto, meditar nessa palavra, e que você possa aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa aceitar essa salvação que Ele tem para você, que você possa abandonar o seu antigo eu, se revestir do novo homem, e que você possa viver uma nova vida nele, buscando sim fazer as obras, mas não porque elas vão te trazer a salvação, mas porque por meio da tua fé em Jesus, você quer viver a vida que Jesus quer para você. Isso inclui seguir os mandamentos e, consequentemente, fazer as obras. Que você possa meditar nesse texto e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.